Pensar em todos os principais clubes da Europa, com 14 anos, serem referenciado como uma prioridade. O Aurélio Pereira dizia que falam do Cristiano Ronaldo, só que o Fábio Paim é muito melhor. Ele foi considerado o maior talento da sua geração, um jogador que, segundo o próprio Cristiano Ronaldo, era ainda melhor que ele. Mas o que aconteceu com Fábio Paim? Como uma carreira cheia de promessas se transformou em uma história de fracasso, polêmicas e até prisão. Esta é a chocante trajetória de um craque que tinha tudo para brilhar, mas acabou se perdendo no caminho. Prepare-se para uma história que mostra como o futebol pode ser tão cruel quanto emocionante. Fábio Paim, nascido no dia 15 de fevereiro de 1988, foi apontado como uma grande promessa do futebol português. Com apenas 9 anos de idade, ingressou na base do Sporting e na época eram muitos que corriam só para ver os jogos do Paim, mostrando o quão promissor era sua carreira. E realmente, ver Paim driblar era como ver o próprio Ronaldinho Gaúcho driblar. Inclusive, até o próprio Eusébio, um dos maiores jogadores portugueses da história, que na verdade era um moçambicano com nacionalidade portuguesa, e poucos se dão ao luxo de falar isso. Mas continuando, o Eusébio dizia que em breve o Paim se tornaria um dos melhores jogadores do mundo. E com apenas 14 anos de idade, vários gigantes europeus como Real Madrid, Bayern de Munique, Juventus, Manchester United, AC Milan e Barcelona interessaram-se em sua contratação. Só que isso apresentava uma ameaça ao Sporting, correndo o risco de perder o jovem craque de graça. E para resolver este problema, eles fizeram mais ou menos o que o PSG fez com o Mbappé. Ofereceram-lhe um contrato com um salário mensal de 20 mil euros. Guarda esta informação porque pode ser importante para a narrativa. E um dos que se rendeu ao talento do Paim, para além do Eusébio e dos clubes que mencionei, foi simplesmente o Cristiano Ronaldo, que durante a sua apresentação no Manchester United disse: acham que eu sou craque? Esperem pelo Paim. E você deve estar pensando que o fato de Paim ser chamado de craque fez bem para ele. Bem, na verdade não, pois com todo mundo chamando ele de craque, ele acabou pensando que era melhor que todo mundo e que não precisava de treinar como os outros, faltando e relaxando nos treinos. E por incrível que pareça, isso tudo não afetou o seu desempenho, tendo sido convocado nas seleções júniores de Portugal. Só que o seu comportamento resolveu o afetar no profissional, pois o Sporting, vendo o mau comportamento do Paim na base, resolveu emprestá-lo para clubes menores de Portugal, como Olivais, Trofense e Paços de Ferreira. E esse processo era rápido, porque ele não ficava muito tempo nesses clubes, isso por se achar craque demais para jogar em clubes tão pequenos assim, pois tudo o que ele queria era uma oportunidade de jogar em um grande clube europeu, ou mesmo uma oportunidade na equipe principal do Sporting. Depois de um tempo, ele teve a oportunidade dos sonhos, pois o Chelsea B da Inglaterra resolveu contratá-lo por empréstimo, o que levou ele ao auge. Finalmente o Paim teve a oportunidade que ele mais queria. Restava agora ele aproveitar ao máximo. O Chelsea resolveu contratá-lo para a equipe B, para que assim ele pudesse se adaptar ao futebol inglês. E ele não foi burro, aproveitou e jogou o seu futebol. Mas ele era impaciente. Ao invés de continuar jogando o seu futebol e esperar pelo momento certo, ele começou a cobrar o clube, exigindo um lugar na equipe principal. E para piorar, ele começou a faltar nos treinos, como forma de contestação. Depois de um tempo, ele cometeu o terrível erro de pedir para sair do Chelsea. Um ano todo desperdiçado e que o levou à queda. Fábio Paim nunca mais foi o mesmo depois da sua saída do Chelsea, pois depois que saiu do Chelsea, ele começou a pular de clube em clube e que com toda certeza nem ele mesmo imaginava jogar em clubes que jogou. Ele começou a jogar em clubes de vários países, Malta, Catar e até mesmo no nosso país irmão, Angola. Só que isso não é nada perto do que aconteceu depois disso. Paim saiu do mundo do crime, do tráfico, mas diz que não é um traficante. O ex-jogador recorda que Fábio Paim chegou a ser preso em 2019 por tráfico de substâncias ilegais. E com toda certeza, esse foi um dos capítulos mais duros para Paim. Um ano depois dele sair da prisão, demonstrou muito arrependimento, proferindo o seguinte: a prisão foi muito dura, tanto para mim como para minha família, mas foi boa. Aprendi que o que consegues de forma fácil não é bom para ti. E ele disse muito mais do que isso, só que eu achei essas palavras mais impactantes e importantes para trazer aqui. E em 2021, Paim decide pendurar as chuteiras, mas muita coisa aconteceu depois da sua aposentadoria.
Depois que Fábio Paim se aposentou, deu algumas entrevistas interessantes, falando da sua carreira. Eu era realmente especial, tenho de ser humilde, mas essa é a verdade. Infelizmente na minha altura, não havia Instagram ou Facebook, nada era filmado como agora, mas acredito mesmo, de forma honesta, que até hoje não houve ninguém como eu, com a mesma qualidade que eu tinha. E para mim essa justificativa de não haver Instagram ou Facebook não faz sentido. O Cristiano Ronaldo e Messi são da mesma época que ele, e mesmo assim chegaram aonde chegaram. Além disso, ele desperdiçou a oportunidade no Chelsea. E em mais uma das suas entrevistas, que foi a que mais me impressionou, foi quando ele disse que o Cristiano Ronaldo devia dar-lhe uma das suas bolas de ouro. E segundo ele, foi porque por causa daquilo que o Cristiano disse, né? Se acham que eu sou bom, esperei até ver o Fábio Paim. E se formos a pensar, realmente ele tem razão. Nem mesmo Lionel Messi conseguiu ouvir da boca do Cristiano Ronaldo que ele era melhor que ele. Então ele merece uma bola de ouro, certo? Deixe nos comentários a sua opinião. Mas eu não respondi uma das questões mais importantes deste vídeo. Por que o Paim deu errado no futebol? Bem, se você parar para analisar, a resposta para esta pergunta já está no vídeo. Pois, enquanto o Paim tinha talento e habilidade com a bola, o Cristiano Ronaldo tinha o mais importante: a mentalidade, o que o transformou no que é hoje. Enquanto o Paim estava distraído com o mundo, usando os 20 mil euros que recebia para o que bem quiser, eu disse que essa informação era importante. Mas como eu dizia, enquanto o Cristiano Ronaldo se matava de treinar, o Paim se distraía com o mundo, mulheres, bebidas e etc. E não estou insinuando nada, ele mesmo falou disso. A minha cabeça estava em mulheres e em festas, tudo, menos no futebol. Para mim, isso é o que destruiu o Paim, a falta de foco. A distração acabou com a carreira do Paim. E em toda a sua carreira, ele fez apenas 58 jogos e marcou 4 golos. Eu sou Francisco e o futebol é a ligação que nos une.